Os espanhóis enlouqueceram de vez. A bomba que caiu hoje na Europa deixou torcedores do Real Madrid em choque. Vini Júnior pode estar de saída e o PSG entrou pesado na jogada. É troca? É venda histórica? Os bastidores estão fervendo e você vai entender tudo agora. E não para por aí. No Brasil, o mercado também pegou fogo. Caio Jorge no Flamengo é realidade ou apenas mais uma negociação que pode virar novela? Olhos tem detalhes exclusivos, valores e o que ninguém está te contando. Além disso, Felipe Luiz movimenta os bastidores e outras notícias importantes podem mudar completamente o cenário do futebol nos próximos dias. Fica até o final porque tem informação que pode mudar tudo e você não vai ver isso em qualquer lugar. Já deixa o like, se inscreve no canal e vamos direto para as bombas do dia. O clima de caos em Madrid. A imprensa espanhola acordou em estado de alerta máximo. Jornais, programas esportivos e comentaristas de rádio passaram a tratar o nome de Vinícius Júnior como centro de um verdadeiro terremoto futebolístico. Em Madrid, a sensação é de incredulidade misturada com revolta. Para muitos torcedores do Real Madrid, imaginar o clube sem Vini Júnior não é apenas perder um jogador, mas perder um símbolo da nova era vencedora. O brasileiro deixou de ser promessa há muito tempo. Ele se transformou em protagonista, decisivo em finais, ídolo das arquibancadas e peça-chave no projeto esportivo do clube. Por isso, qualquer rumor envolvendo sua saída provoca reações extremas. E desta vez, o rumor veio pesado, estruturado e com indícios reais de movimentação nos bastidores. De promessa a patrimônio do Real Madrid. Quando Vinícius Júnior chegou à Espanha, ainda era visto como um talento bruto, veloz, driblador, mas inconstante. Com o tempo, amadureceu, ganhou força física, inteligência tática e confiança. Passou a decidir jogos grandes, chamar a responsabilidade e assumir protagonismo em momentos cruciais da Liga dos Campeões. Esse crescimento transformou Vini em um dos ativos mais valiosos do futebol mundial. Seu valor de mercado explodiu, seu prestígio aumentou e seu nome passou a ser citado entre os melhores do planeta. Justamente por isso, clubes com poder financeiro praticamente limitado começaram a observá-lo com atenção. PSG entra em cena. Dinheiro, poder e um projeto ambicioso. O Paris Saint-Germain não esconde de ninguém sua obsessão por protagonismo global. Após temporadas frustrantes na Champions League, o clube francês iniciou uma reformulação profunda. A ideia é montar um elenco jovem, midiático e competitivo, capaz de dominar a Europa por anos. Dentro desse plano, Vinícius Júnior surge como alvo ideal. Jovem, decisivo, carismático e com enorme impacto comercial. Fontes da imprensa europeia afirmam que o PSG estaria disposto a realizar uma das maiores operações da história do futebol, envolvendo cifras astronômicas, jogadores e bônus estratégicos. A revolta da torcida espanhola. Nas redes sociais, a reação foi imediata. Hashtags relacionadas a Vinícius Júnior dominaram os trending topics na Espanha. Muitos torcedores acusam a diretoria de sequer cogitar negociar o jogador. Outros temem que a pressão financeira do futebol moderno acabe falando mais alto que a paixão pelo clube. Programas esportivos passaram horas debatendo cenários, hipóteses e consequências. Ex-jogadores, jornalistas e analistas afirmam que perder Vini seria um golpe simbólico tão grande quanto técnico. Para muitos, seria o início de uma nova fase de instabilidade. Troca ou venda histórica. O que está em jogo? O que mais assusta os espanhóis não é apenas o interesse do PSG, mas o formato da negociação que começou a circular nos bastidores. Não se trata apenas de uma proposta financeira comum. Fala-se em troca envolvendo estrelas do elenco parisiense, compensações milionárias e cláusulas que tornariam a operação praticamente irrecusável do ponto de vista econômico. Para o Real Madrid, a situação gera um dilema interno. De um lado, a importância esportiva de Vinícius. Do outro, a possibilidade de reforçar várias posições com uma única negociação. É nesse ponto que a diretoria se divide, enquanto a torcida reage com indignação. O impacto tático de uma possível saída. Dentro de campo, a ausência de Vinícius Júnior obrigaria o Real Madrid a repensar completamente seu sistema ofensivo. Ele é o principal escape pela esquerda, o jogador que quebra linhas, cria superioridade numérica e desestabiliza defesas inteiras. Sem Vini, o clube teria que adaptar jovens promessas ou buscar um substituto à altura no mercado, algo extremamente difícil. Isso explica por que o tema é tratado com tanto cuidado internamente, apesar da pressão externa. Caio Jorge no Flamengo.
Um negócio que ganha força. Enquanto a Europa ferve, o Brasil também vive dias intensos no mercado da bola. O nome de Caio Jorge voltou a circular com força nos bastidores do Flamengo. O atacante, que busca retomar protagonismo, surge como opção interessante para reforçar o setor ofensivo rubro-negro. O Flamengo, atento a oportunidades estratégicas, enxerga em Caio Jorge um jogador jovem, com experiência internacional e margem de crescimento. As conversas, segundo fontes próximas, avançaram de forma silenciosa, sem vazamentos exagerados, o que costuma indicar negociações reais. Por que o Flamengo se interessou por Caio Jorge? A análise interna do clube aponta a necessidade de um atacante com mobilidade, boa finalização e capacidade de atuar em diferentes funções no ataque. Caio Jorge se encaixa nesse perfil. Além disso, sua idade permite retorno técnico e financeiro a médio prazo. Outro ponto importante é o desejo do jogador de voltar ao futebol brasileiro para ganhar sequência, confiança e visibilidade. O Flamengo aparece como o ambiente ideal para esse recomeço. Há repercussão entre torcedores rubro-negros. A notícia dividiu opiniões. Parte da torcida vê a possível contratação com entusiasmo, acreditando que Caio Jorge pode surpreender. Outra parte mantém cautela, lembrando sua fase irregular nos últimos anos. Ainda assim, o consenso é que se trata de uma aposta calculada. Nos bastidores, dirigentes trabalham para estruturar um acordo que minimize riscos e maximize benefícios esportivos. Felipe Luiz, do campo aos bastidores. Outro nome que voltou ao centro das atenções é Felipe Luiz. Ídolo recente do Flamengo, ele passou a ser citado em discussões sobre futuro, liderança e influência fora das quatro linhas. Sua visão de jogo, leitura tática e perfil de liderança fazem com que seu nome seja constantemente associado a funções estratégicas. Felipe Luiz representa a transição entre gerações, alguém que compreende o futebol moderno e mantém forte ligação com o clube e a torcida. O papel de Felipe Luiz no novo ciclo. Internamente, sua presença é vista como fundamental para manter equilíbrio e identidade. Mesmo quando não está em campo, sua voz tem peso no vestiário. Ele participa ativamente da organização, orientação de jovens atletas e manutenção do padrão competitivo. Essa influência crescente levanta especulações sobre seu futuro no futebol, seja como treinador, dirigente ou coordenador técnico. O mercado da bola em ebulição total. O cenário atual mostra um futebol cada vez mais imprevisível. Negociações complexas, interesses cruzados e decisões estratégicas moldam o futuro de clubes e jogadores. A possível troca envolvendo Vinícius Júnior, o avanço por Caio Jorge e o papel de Felipe Luiz são exemplos claros desse novo momento. Cada movimento gera efeito dominó, impactando campeonatos, torcidas e projetos esportivos. Bastidores, pressões e decisões finais. Dirigentes vivem dias de reuniões intensas. Empresários fazem contatos constantes e jogadores aguardam definições que podem mudar completamente suas carreiras. O silêncio estratégico virou arma, enquanto vazamentos seletivos inflamam a opinião pública. Nada está decidido, mas tudo está em movimento. O futuro próximo do futebol internacional e brasileiro. As próximas semanas prometem reviravoltas. O mercado ainda reserva surpresas, e decisões tomadas agora terão impacto por anos. Torcedores precisam se preparar para mudanças, sejam elas celebradas ou contestadas. O futebol, mais uma vez, prova que vai muito além das quatro linhas. A pressão dos empresários e o jogo de interesses. Por trás de toda grande negociação existe um jogo silencioso conduzido por empresários, intermediários e dirigentes. No caso de Vinícius Júnior, esse jogo ganha proporções gigantescas. Seu staff sabe exatamente o peso que o jogador possui no cenário global e utiliza isso como instrumento de pressão estratégica. Não se trata apenas de valores financeiros, mas de protagonismo, influência esportiva e poder de decisão dentro do projeto do clube. O PSG, por sua vez, trabalha com um discurso de centralidade absoluta. A promessa de um time montado ao redor de Vinícius, liberdade criativa e status de principal rosto do projeto esportivo francês seduz qualquer atleta. É nesse ponto que os espanhóis mais temem, não o dinheiro, mas a narrativa. A resistência interna do Real Madrid. Dentro do Real Madrid, há setores completamente contrários a qualquer possibilidade de saída. Conselheiros históricos do clube defendem que Vinícius representa exatamente o tipo de jogador que o Madrid sempre protegeu. Jovem, decisivo, identificado com a camisa e vencedor em jogos grandes.
Esses dirigentes argumentam que vender Vini, mesmo por cifras recordes, seria um erro estratégico que poderia custar títulos, imagem institucional e conexão com a torcida. A lembrança de negociações passadas mal recebidas ainda pesa nas decisões atuais. Florentino Pérez e o dilema do poder. Florentino Pérez é conhecido por decisões frias, calculadas e historicamente ousadas. Em sua trajetória, ele já mostrou que nenhum jogador é maior que o clube. No entanto, o caso Vinícius Júnior representa talvez o maior dilema de sua gestão recente. De um lado, a filosofia institucional. Do outro, uma proposta que pode redefinir completamente o orçamento e o planejamento de médio e longo prazo. O presidente sabe que qualquer decisão tomada agora será julgada por décadas. A mídia espanhola dividida e em alerta. Jornais tradicionais passaram a publicar análises extensas, colunas de opinião e reportagens especiais sobre o tema. Alguns tratam a possível negociação como improvável, outros como perigosa e alguns poucos como inevitável diante do cenário econômico do futebol moderno. Programas esportivos dedicam horas diárias ao assunto, com debates acalorados e opiniões divergentes. A palavra caos começou a ser usada com frequência para definir o clima nos bastidores de Madrid. Vinícius Júnior, silêncio que fala alto. Enquanto tudo acontece ao seu redor, Vinícius mantém postura discreta. Publicamente, evita declarações polêmicas e segue focado em suas atuações. No futebol atual, esse silêncio raramente é casual. Ele pode significar concentração total ou simplesmente uma estratégia de proteção. Torcedores analisam cada postagem, cada gesto, cada expressão corporal em campo, tentando decifrar sinais de permanência ou despedida. A ausência de negativas claras aumenta ainda mais as especulações. O efeito dominó no mercado europeu. Caso a negociação avance, o impacto será imediato em toda a Europa. Clubes rivais se movimentariam para suprir lacunas deixadas por possíveis trocas. O mercado inflacionaria automaticamente, criando uma reação em cadeia que afetaria transferências menores e grandes contratos. Uma única negociação envolvendo Vinícius pode alterar completamente a dinâmica da próxima janela de transferências. Caio Jorge, o perfil que o Flamengo busca. Voltando ao cenário brasileiro, Caio Jorge se encaixa em uma estratégia bem definida do Flamengo. O clube busca atletas que possam render esportivamente sem comprometer excessivamente o orçamento, mas que também tenham potencial de valorização. Caio reúne características que agradam à comissão técnica: boa leitura de jogo, movimentação inteligente e capacidade de atuar em mais de uma função ofensiva. Sua experiência internacional, mesmo com altos e baixos, é vista como diferencial. Expectativa da torcida e cobrança imediata. No Flamengo, qualquer contratação chega sob pressão. A torcida exige impacto imediato e resultados. Por isso, o nome de Caio Jorge gera debates intensos. Alguns enxergam potencial adormecido, outros cobram nomes mais consolidados. Ainda assim, há consenso de que, se o acordo for bem estruturado, pode se transformar em uma das boas surpresas da temporada. Filipe Luís como referência intelectual do elenco. Filipe Luís ultrapassou há tempos o papel de lateral esquerdo tradicional. Ele se tornou uma espécie de extensão da comissão técnica dentro de campo. Sua leitura tática e capacidade de orientar companheiros são frequentemente destacadas por treinadores e jogadores. Sua influência se manifesta especialmente em jogos decisivos, onde organização e controle emocional fazem a diferença. A transição natural para novas funções. Nos corredores do clube, o nome de Filipe Luís já é citado como alguém preparado para assumir funções fora das quatro linhas no futuro. Seja como treinador, auxiliar ou dirigente, sua compreensão do jogo moderno coloca em posição privilegiada para essa transição. Essa percepção reforça ainda mais sua importância no momento atual do Flamengo.